Aconteceu um caso que chamou a atenção inteira do Brasil, que foi na Paraíba, em Patos da Paraíba. E você, aqui no Piauí, é um dos principais responsáveis inclusive, pela liberação de CACs, né? Liberação de armas para quem faz tiros esportivos, enfim. Aí eu vou começar pela rede social. Quando você olha para uma família dessa, você fala o quê? É uma família perfeita. Sim. Você tem o pai, todo mundo bem vestido, menino de terno. Essas fotos são clássicas. Sim. Não é? Sim. E aí olha que loucura. Existem os jogos online, que é um mercado digital absurdo. Absurdo, é uma coisa surreal. Existe um joguinho, vou falar o nome do jogo, que é o Roblox. Minha filha gosta, inclusive, desse jogo. E esse garoto, que vem de uma família que o pai é policial militar reformado, é uma classe média, né? Que tinha acesso à informação e tal. E o pai tinha orientado ao filho de como manusear, mas não de forma para que ele o utilizasse, mas para evitar um acidente. Para evitar um acidente, se caso ele encontrasse arma. Perfeito. O menino começa a entrar num ciclo, segundo o delegado falou, um ciclo de jogo online. Começou a virtualizar a própria vida no jogo, então era de manhã até a noite, de manhã até a noite. As notas, ele era um aluno bom, as notas caíram. E de repente a mãe e o pai começam a cobrar. Então, rapidamente, o que era um ambiente sensacional, saudável se torna doentio. Que ele não quer mais ninguém que diga não para ele. A gente está contextualizando, tá, gente? De uma forma grosseira. Sim, superficial. Claro, superficial. Agora, olha a crueldade. A mãe tirou o celular dele. Você conversou agora, nesse bate-papo, o tempo inteiro sobre restrições como penalidades. O pai sai para comprar remédio para a mãe, ele pega a arma do pai, a mãe dormindo de bruços, ele mata a mãe. O irmão corre, discute com ele, o pai chega, ele aponta a arma para o pai e atira no pai, o pai cai, o irmão mais novo vai cuidar e abraça o pai e ele mata o irmão. De 7 anos, vai lá e guarda a arma, liga para o SAMU e diz que foi um assalto. 13 anos. Sim. A pergunta que vem imediato na cabeça é: os pais conhecem os filhos? É interessante isso aí que você está falando, porque assim, superficialmente ninguém vai fazer uma análise. Claro, é por isso que eu falei grosseiramente. Mas o que é que entende? O que é que a gente precisa entender? Esse acompanhamento existia no dia a dia com relação às redes sociais, aos jogos. Uma coisa importantíssima no nosso dia a dia: limite. O regramento, o balizamento de uma casa é dado pelo pai e pela mãe por quem é responsável. E aí, durante esse período de balizamento, eu vou trabalhar para que esses excessos não aconteçam. Por quê? Para eu tirar Pois é, quando você fala em balizamento é escalonado. Escalonado. É começar assim, não dá para do dia para noite. Isso. É como droga. Sim. É pouco provável que alguém comece de um dia para o outro usando com a cocaína 10, 15 gramas por dia. Não. Vai ali, aí bebe demais, aí de repente começa a usar um cigarro de maconha, depois outro cigarro de maconha, depois uma droga sintética, e assim isso vai escalonado. Escalonado. É que nem um vício por videogame. O comportamento, ele é crescente. Então o que é que precisa ser? Quantas vezes que o teu filho gosta de um jogo, teu filho gosta de uma rede social, quantas vezes você sentou com ele, com ela, para olhar o jogo, para explicar algumas coisas, para falar sobre a violência daquele jogo, né? Porque aquela adolescente, ele não tem a percepção completa. A gente tem um hábito às vezes, mas meu filho já é muito maduro, mas ele é maduro, mas ele tem 14 anos, ela tem 13 anos, ela tem 15, tem 16. Eles não têm o amadurecimento, ele aparentemente tem uma situação de vida bacana, tem uma forma de se comportar ok. Mas mesmo meu filho tendo um comportamento adequado, eu preciso acompanhá-lo. Eu preciso ver as redes sociais, os joguinhos que ele gosta, o jogo que ele gosta. Eu preciso entender a dinâmica, quem são os amigos dele, para onde ele vai. Porque tem gente do mundo inteiro. Você está jogando com gente de São Paulo, do Rio, dos Estados Unidos. Isso, você recebe influência de várias pessoas. Que são realidades totalmente diferentes. Totalmente diferentes, entendeu? É preciso realmente deixar clara essa hierarquia dentro da família.
a partir do século passado, mais ou menos, a gente teve uma aceleração de mudanças sociais e tecnológicas. E essa hierarquia começou cada vez mais a ficar embaçada. Ao invés de eu ser o filho, meu pai sabe mais que eu, hoje em dia eu ensino meu pai a usar a rede social. Um exemplo. Sim. E aí eu vou tendo diversas referências dentro da rede social, diversas pessoas que me ensinam, e ao mesmo tempo eu vou deixando de pegar meu pai e minha mãe como aquela referência. Sim. Vou começar a questionar as ordens deles. Sim. Porque naquele mundo, ele é melhor do que o pai. Ele passa a admirar outras pessoas que não o pai e a mãe. E ele passa a ter como referência errados. E o pai e a mãe ficam errados. Aí é o velhinho e a velhinha que um amiguinho tá dizendo, teu pai não sabe de nada. Isso. E Elton, uma coisa que é muito importante a gente entender e referenciar. Existe em psicologia uma coisa que a gente faz muitas vezes no processo de terapia ou no dia a dia, que chama-se autorreferência. É um caso meu, uma vida minha, que você serve e apresenta como uma referência. Eu sou filho de pai e mãe psicólogo. Meu pai, minha mãe é uma das primeiras do Brasil, meu pai é um dos primeiros do Brasil. E mesmo assim, nós tivemos choque de relação. Mesmo eles me acompanhando, o Eduardo mentiu. Claro, eu era adolescente, eu tinha aquela vontade de descobrir algumas coisas. Então, assim, existem equívocos cometidos pelos pais, independente da formação. Então, o que é importantíssimo? Mesmo com grandes formações, meu pai me acompanhava. Meu pai ia me buscar antes da hora na festa para ver o que é que eu estava fazendo, né? Meu pai entrava na festa para ver, minha mãe entrava na festa. Então eles chamavam para as festas na minha casa para ver meus amigos quem eram. Essa história de o pai disse, estou muito cansado, vou mandar o motorista ir buscar. Isso é muito difícil, a gente precisa acompanhar, eu preciso ver como meu filho, como minha filha vem daquela festa. Qual é o estado? Bebeu demais, bebeu de menos, usou alguma outra substância. Até porque você percebe. Porque você percebe. Já então, tem experiência para isso. Acompanhar. O grande dilema da humanidade é que a gente está sem tempo para educar. Nesse caso em específico, a gente está sem tempo para amar. Esse gatilho super. É porque assim, é muito louco um filho de 13 anos matar mãe, irmão de 7, tentar matar o pai. O que mais me deixou estarrecido é que quando ele perguntou pro delegado, um garoto de 13 anos, ele perguntou pro delegado, e o meu pai morreu? E o delegado falou, ele tá vivo. E aquilo assustou ele. Uhum. Ou seja, era melhor para ele. Sim, que o pai interessante que para a criança não foi a morte dos pais, foi a eliminação de um problema. De um problema. A gente acabou... as gerações atuais estão naturalizando mais essa questão de morte. Sim. Você vê facilmente em filmes, em videogames, atira, dilacera... Em sátiras no TikTok, no Instagram. Eu já vi videogames que crianças jogam, não vou dizer infantis, se crianças jogam, que eu fiquei assustada. Com o nível de Isso. E aí isso vai quebrando algumas percepções do mundo real, vai tornando... O mundo virtual está virando o mundo real. O delegado falou virtualização da vida. Da vida. Como se aquilo fosse um processo normal, como se fosse um joguinho. É como eu matei o monstro no jogo, né? Exatamente. Eu entro aqui em filme e tal e metralho tudo aqui. Vou eliminar o meu problema. Eu vou eliminar meu problema. Então, muitas vezes, o que ela disse é a mais pura verdade. Muitas vezes é ali, na hora que ele faz aquele ato, ele tem a percepção errônea, por falha de percepção. Ele continua no jogo? Ele continua no jogo. Ele continua tentando manter a estratégia de jogo, que é... Como é que você vence um jogo? Eliminando meus problemas. Eliminando meus problemas. Com tiro, com bala, com metralhadora, trocando as armas. Recursos do jogo. Recursos do jogo. Que louco, dos jogos. Né? Quando a gente vai aprofundando, vai entendendo. E aí você começa a entender isso. E aí, por isso que jogo tem faixa etária, por isso que filme tem faixa etária, por isso que rede social tem faixa etária. Porque é importante a gente entender os limites da idade. Embora, muitas vezes a gente tem um filho de 16 anos, 15 anos, que aparentemente é um rapaz, uma moça, que tem boas percepções do mundo, mas ele tem 15 anos, ela tem 15 anos, eles não têm 20. Não conhecem do mundo como a gente... Ele conhece virtualmente, né, talvez. Virtualmente. Então, muitas vezes, a gente tem um hábito de levar para a nossa vida aquilo que a gente vê em rede social, em jogo, que não são, então, não são reais. Caso específico,